Olá, que Deus abençoe todos vocês, em nome do poderoso de Senhor Jesus Cristo. Aqui está muito frio, por isso que eu estou com essa touca aí. Hoje o tema é polêmico, mas que a graça do Senhor esteja com cada um de nós, O tema de fazer esse vídeo era para deixar claro sobre o tema do sábado, e o sétimo dia. Para acreditar nessa doutrina, devemos acreditar na palavra de Jesus. Jesus é o centro, do tema de hoje. Então, tem que fijar mais em Jesus, nas suas palavras. Porque Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus. Então, as palavras de Jesus, é a mesma palavra de Deus. Porque ele estava desde o princípio, como as Escrituras dizem. Então, devemos acreditar em Jesus, porque o Evangelho, hoje vivimos bajo a graça do Senhor Jesus Cristo, O passado é passado. Agora, Jesus mesmo falou que com ele é tudo novo. Então, vamos começar aqui uma coisa aqui para entender sobre o tema dos dias. Para começarmos, eu vou explicar aqui, em Gênesis capítulo 1, no verso 5, foi feito o primeiro dia, O segundo dia, Gênesis capítulo 1, no versículo 8. Terceiro dia, Gênesis 1, no 13. Quarto dia, Gênesis 1, no 19. Quinto dia, Gênesis 1, no 23. O sexto dia, Gênesis 1, no 31. Tá? Essa é a base dos dias. E o sétimo dia? Eu vou ler aqui para vocês, que diz assim, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. O 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, de tudo criado e tudo que ele fez. Ou seja, o sétimo dia Deus descansou de toda a sua obra. Tá? E agora vamos ver, da palavra sétimo dia para o sábado, foi por causa do idioma hebreu, Nos anos 1400, desde a criação, desde o primeiro dia, hasta os anos 1444 e 45, antes de Cristo, e até a vinda de Jesus Cristo, essa linguagem hebreu. E essa palavra sábado, essa palavra sábado se chama descanso. Porque a palavra descanso na nossa tradução de hoje, antigamente, em hebreu, era sabat. E o que significava essa palavra sabat? Em hebreu, descanso. Descanso, entende? Então, ou seja, a palavra sabat em hebreu não tem nada a ver com o sétimo dia. Não tem nada a ver com o sétimo dia. Tem a ver com descanso. Não tem nada a ver com o sétimo dia. Tem a ver com descanso, vale? Sábado não tem nada a ver com a palavra sete e nem tem nada a ver com a palavra sétimo dia. A palavra sabat, na nossa linguagem de hoje, que é sábado, tem a ver com tradução descanso. Significado descanso. Vale? Ou seja, em outras traduções, descanso, folga, alívio, descanso. Então, ou seja, em outras traduções, vocês vão, em vários idiomas, vocês vão ver palavras diferentes, mas com o mesmo significado, tá? Agora vamos para o câmbio. Que câmbio é este? Do sétimo dia para sábado, quem cambiou?
Quem cambiou, de vez de falar sétimo dia, falou, o sétimo dia será chamado sábado. O próprio Deus, por causa do idioma hebreu. Vamos ver num livro de Êxodo, capítulo 8 em diante, tá? Vamos ler. Mas antes de eu ler, eu quero deixar aqui bem claro para vocês uma coisa. Ha sido por el idioma hebreu nos anos da época, né, nos anos da época da criação e até a vinda de Jesus, na época 1445 a.C. É o idioma hebreu, já existia, né? E aqui vocês vão ver o câmbio, tá? Vamos ler aqui para vocês. Êxodo capítulo 20, versículo 8 em diante. Lembra do dia do sábado para o santificar. Agora veja, observe bem este versículo 9. O versículo 9 é a chave de tudo. Observe bem no versículo 9 de Êxodo capítulo 20, versículos 9, viu? Preste bem atenção. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O 10. Mas o sétimo dia é o sábado, dia do Senhor. O sábado do Senhor, não dia do Senhor, perdão. Mas o sétimo dia é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem tua filha, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem animal, nem estrangeiro que está dentro de tuas portas. Ou seja, aqui diz, não fala, vale? Qual é o dia? Fala dia 7, 6 dias trabalharás 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. O sétimo dia, tu tira para o Senhor. Aqui não está falando de traduções de idioma. Não está falando de traduções de idioma. Está falando de dia. Por isso que confunde algumas dominações, né? Que sétimo dia é dia de descanso. Sim, é. O sétimo dia é o dia do Senhor. É o dia de descanso. Vale? Mas aqui não está falando de idioma. Não está falando de palavras. Está falando de sétimo dia. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia tirás para o Senhor, né? Mesmo que muita gente não faz isso, mas o dever dos cristãos, dos que confiam no Senhor, obedecem os mandamentos, tem que descansar e tirar o dia do Senhor, né? Mas muita gente, por necessidade, trabalham, tá? Mas isso é pecado? Mais para frente vamos ver, tá? Ou seja, aqui vocês estão vendo, né, em Êxodo capítulo 8 em diante, que 6 dias trabalharás e o sétimo dia tu tirás para o Senhor, dia de descanso, que é o sábado. A palavra sábado, significado descanso, não tem nada a ver com o sétimo dia, vale? Vamos agora para frente. Também no Novo Testamento, esta palavra sigue como o sétimo dia, a palavra sábado, ou seja, sábado é a tradução de idioma. Porque os hebreus seguiram com essa palavra, porque foi Deus que criou, né? Foi Deus. Sétimo dia. Era para falar sétimo dia, mas Deus disse assim, não. Esse sétimo dia será sábado, ou seja, preste atenção, o sétimo dia será descanso, ou seja, sétimo dia será descanso, o sétimo dia será descanso, que na nossa tradução, na nossa linguagem, sábado, o sétimo dia será o sábado, e esse dia é dia do Senhor, vale? Vamos ver mais para frente isso, tá? E agora vamos ver aqui o Novo Testamento, Mateus capítulo 28, capítulo 1. E no fim do sábado,
quando já despertava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras foram ver o sepulcro. Ou seja, essa é a palavra sábado, nossa tradução de hoje, é como se fere. E no sétimo dia, ou seja, vamos traduzir. E no sétimo dia, e no fim do sétimo dia, quando já desposava o primeiro dia da semana. Do 7, depois o primeiro. Entendeu? Vamos traduzir para outra tradução. E no fim do sábado, quando já desposava o primeiro dia da semana. Vale? Agora vamos traduzir de novo, outra tradução. E no fim do dia do descanso, né? E no fim do dia do descanso, quando já desposava o primeiro dia dessa semana, Maria Madalena e outras Maria foram ver. Ou seja, no dia do sábado, no dia do Senhor, no dia de descanso e no sétimo dia. Tudo é uma coisa só. O que muda, se você se dá conta, é a tradução atrás. Deus que em Êxodo capítulo 28 e diante, Deus falou, 6 dias trabalharás, 7 dias descansarás. Que a palavra descanso é sábado. Esse será o sábado. Esse será o dia de descanso. Deus quis dizer assim, esse será o dia de descanso, sábado. Esse será o sábado, dia de descanso. Acabou essa história. Esse será sábado. Deus quis dizer assim, esse é o dia de descanso. Esse será o descanso. Tá bom? Então, se o sétimo dia ainda existe, continua existindo até hoje, não mudou nada, não cambiou nada. Só cambiou a tradução de idioma. E o calendário hebreu mudou, o calendário hebraico. Não, mas, mira, aqui não está falando de câmbio de calendário. A Bíblia está falando de dias. Já o câmbio de calendário hebreu, não importa, não interessa. O que está importando aqui é estamos falando de dia, não de câmbio, não de calendário. E não estamos falando de calendário, estamos falando de dia. Vale? E suas palavras. Estamos falando de dia e das palavras de dia, que é sábado, e já mais para frente você vai ver o primeiro dia. Entendeu? Mateus diz assim, no fim do sábado, quando... Aqui é a tradução do idioma, vale? De Êxodo, tá? Agora, vamos para o câmbio mundial. Por que o mundo tirou o domingo para descansar? Porque o mundo inteiro tirou o domingo para descansar e não o sábado, que é o dia de descanso. Vamos ver? No dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, o imperador romano Constantino colocou um decreto de que o dia de repouso, o dia de descanso, o sábado, passará a ser o dia primeiro, venerando o Deus do Sol. Mais tarde, nombrado pela Igreja Católica, domingo, que significa dia do Senhor, né? Segundo a ordem do imperador romano Constantino da época. Verdades bíblicas. Sétimo dia é o sábado, ou seja, o sábado é o sétimo dia. Mas o sétimo dia, começando do primeiro dia que você vai trabalhar. Começando do primeiro dia que você vai trabalhar. O sétimo dia é o sábado, o dia do descanso do Senhor. Mas por que no calendário de hoje colocaram o sábado para o sexto dia? Isso foi a ordem do imperador romano Constantino. Ele colocou, porque o povo descansava no dia sábado, dia 7, né? Sétimo dia. Ele colocou para o dia primeiro. Mas o mais importante é o que em Êxodo, né? Em Êxodo capítulo 9 diz assim: 6 dias trabalharás, Êxodo capítulo 29, 6 dias trabalharás, e sétimo dia serás o sábado. Para nós cristianos, o sétimo dia é o domingo. Mais para frente você vai ver por quê, tá? Por causa do câmbio
mundial, porque não cambiou só alguma região. Esse câmbio foi mundial. Os cristãos evangélicos, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro descansa no domingo. Mas se você se der conta, começando a trabalhar na segunda, o sétimo dia cai no domingo, né? Só muda a tradução, pero isso não importa. Para Deus, o que é importante seja o sétimo dia. Não é a tradução do idioma, não é a palavra, é o sétimo dia que seja do Senhor. Mas isso também foi aceito por Deus. Vamos ver mais para frente. Domingo é o sétimo dia da semana civil. Olho de olho, observação. Domingo é o sétimo dia da semana civil, né? Que é o primeiro dia da semana mundial, ou seja, no nosso calendário mundial. No nosso calendário mundial, domingo é o primeiro dia. Vale? Domingo é o primeiro dia. E para nós civis, seres humanos, o sétimo dia o dia do descanso é sábado, né? É o dia que Deus colocou, dia do descanso, sábado. Mas isso foi mudado. Mais para frente vamos ver. Agora vamos ver a tradução. Nombrado pela Igreja Católica, domingo ficou como o primeiro dia da semana. Vale? Domingo é o sétimo dia da semana civil. Observação. É o primeiro dia da semana mundial desde o século, nombrado por a Igreja Católica, junto com o Imperador Romano Constantino, no ano 325 depois de Cristo. Perdão, no ano 325 depois de Cristo. Para a humanidade, domingo é o primeiro dia da semana no calendário de todo mundo. No calendário de todo mundo, domingo é o primeiro dia da semana. Né? Pela mitologia. Em mitologia. O nome domingo provém de latim, que significa dies dominical. É o dia do Senhor, nombrado pela Igreja Católica, vale? Devido à celebração evangélica cristiana da ressurreição de Jesus Cristo na antiga Roma. Antes o imperador romano Constantino chamava o dia do sol. O primeiro dia, Constantino chamava o dia do sol, né? Mas, por a Igreja Católica, ha cambiado para domingo, dia do Senhor, por ordem e decreto do Constantino. Agora, o mais interessante, porque nós evangélicos aceitamos esse câmbio e não damos muita importância por esse câmbio. Pela própria ensinança, o ensinamento de Jesus Cristo. Jesus nos ensinou que o importante, né, é a necessidade antes de tudo. Por quê? Porque Jesus sabia que a humanidade não ia obedecer esse mandamento. A humanidade não ia obedecer esse mandamento. Então Jesus não deu importância, nem Deus deu importância por isso. Por que eu digo isso? Irmão, você é um irmão, cuidado. É o pecado você falar isso, você é um fariseu, você está cambiando a palavra. Não. Vamos ler com atenção. Mateus capítulo 12 e diante. Você vai observar as palavras de Jesus. Para isso, você tem que acreditar que Jesus é Filho de Deus. Ele é Deus. Ele manda e desmanda. Né? Ele é a lei. Ele é a palavra. Ele estava desde o princípio. E as palavras, o que Jesus disse está dito. Aquele dizer que não é fariseu. Mas a palavra que Jesus falou está dito. Ele é Filho de Deus. E o que Jesus fala está decretado.
Há que acreditar. Aquele que não acredita em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e em suas palavras, não é digno de ser chamado evangélico cristiano. Tá? Vamos ver o que Jesus falou aqui no capítulo 12 de Mateus. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, ou seja, em um dia de descanso. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga a comer. 2. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito a fazer no sábado, ou seja, no dia de descanso. Ele, porém, lhe disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proporção, que não era lícito a comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? O que Jesus está dizendo aqui quer dizer, vem cá, vocês seguem a lei de Davi? Deus condenou Davi por fazer isso? Por necessidade? Deus não condenou Davi por necessidade, por fazer isso no dia do sábado, na necessidade. Deus não condenou Davi e nem condenou vocês também, quer ver? Ou não tem lido 5, ou não tem lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo velam o sábado e fica sem culpa, ou seja, ele está dizendo os próprios sacerdotes faz o que não é lícito nos sábados e fica sem culpa. Deus, por necessidade, perdoa. Deus entende. Entende o que eu quero dizer? O 6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Entende o que Jesus está dizendo? Eu sou maior que o evangelho. Eu sou maior que o templo. Então tá aqui com eles. Eles estão fazendo isso. Tá aqui. Tá aqui com eles que tá. Quem é que vai se queixar? Entendeu o que Jesus quis dizer? Ou seja, o 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Ou seja, Jesus está dizendo a necessidade é mais importante. E as misericórdias fica onde? O de Deus é um Deus misericordioso. Se por necessidade você está fazendo algo que é lícito, se você estivesse fazendo algo que não é lícito no 7º dia, é pecado, você vai ser condenado. Mas se você está fazendo algo que é lícito, tu não está pecando. Se por necessidade tu tem que trabalhar no sábado, tem que trabalhar. Se por necessidade você no domingo tem que trabalhar, tem que trabalhar. Agora, o que não é, se você fazer o que não é lícito, aí sim é condenação certa, é pecado. Mas se você está fazendo o que é lícito, Jesus quis dizer que não tem problema. Não sabe o que é misericórdia? O 7º, o 8, porque o Filho do Homem até o sábado é o Senhor. Ou seja, o que quer dizer? Porque o Filho do Homem até o sábado é o Senhor. Ou seja, Jesus é o sábado. Jesus é o Senhor. Entendeu? O sábado é dele também. Então ele não deu muita importância para quem estava fazendo as necessidades no dia do sábado. Aqui interpreta bem esse texto para entender o que Jesus quer falar aqui. Ou seja, a lei permanece sim. A lei de descansar no 7º dia, sim, no 7º dia. Não importa a tradução, no 7º dia. Por exemplo, se o 7º dia é martes, esse será o sábado, descanso. Só muda a tradução do calendário. Por exemplo, sábado significa descanso. Se você está descansando no 7º dia, esse é o sábado, o seu sábado, o sábado do Senhor que você está dando, tá? Ou seja, mais para frente, nós entendemos
que Jesus, ele aceita as ordenanças de Deus. Ele não está desobedecendo a seu pai. O que ele está dizendo aqui é a necessidade. Jesus é a palavra. Ele estava desde o princípio. Então, suas palavras são verdadeiras. Se ele disse que por necessidade devemos trabalhar, devemos trabalhar. Quem é aquele por necessidade não tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Tá entendendo? Ou seja, hay que interpretar bem esse texto. E ficou bem claro. Agora, meu irmão, por que Jesus cambiou? Porque Jesus disse que não tinha problema por necessidade de fazer o que não é lícito no sábado. Porque está aqui. Mas se vós sabeis o que significa misericórdia, vocês não sabem o que é ser uma pessoa necessidade de trabalhar. O que fazer lícito no sábado não passa nada. O ruim é o que fazer que não é lícito. Mas se você está fazendo por necessidade e o que é lícito, não tem nada aqui a ver. E não é sacrifício, Jesus, o que ele está dizendo, eu não quero sacrifício, esse tipo de sacrifício. Se você está passando necessidade e quer continuar passando necessidade, isso é sacrifício de tolo. Porque você pode trabalhar, você pode cobrir suas necessidades, tá? Vale? Não condenareis o inocente, ou seja, não condenar o inocente é o que ele está fazendo no dia do sábado, para sua necessidade. Ele está inocente. Não condene. Deixa ele trabalhar, deixa ele comer. Isso não tem problema. Mas por que Jesus aceita essas coisas? Porque ele é a palavra. Ele estava desde o princípio. Vou levar vocês a um versículo que não tem nada a ver com o contexto, mas tem a ver com a autoridade de Jesus, tá? Em Mateus. Esse texto não tem nada a ver com o contexto, mas tem a ver com a autoridade de Jesus em la palavra, vale? Meu irmão, por quê? Não, eu estou falando que esse texto não tem nada a ver com o contexto que estou falando, mas tem a ver com a autoridade de Jesus em la palavra, tá? Então, Mateus 19, 5. Mateus 19, 5, vale? Eu equivoquei. Então chegaram ao pé dele os fariseus, dizendo-lhe, não é lícito que um homem repudie sua mulher por motivo de divórcio. E que é que ele disse? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendo lido, desde o princípio que no Criador fez o múltiplo na fêmea, e disse, portanto, deixará o homem, pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, né? Aí aqui diz assim, e o 8 diz assim, o 7 diz assim, Mateus 19, 7, disse-lhe eles, então por que mandou Moisés lhe dar carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Ou seja, os fariseus, leitores da Bíblia, estudiosos da palavra de Deus, perguntaram a Jesus, vem cá, você está dizendo isso? Mas por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Que lei era essa? Aonde está essa lei? Vamos lá. Deuteronômicos, capítulo 24. Deuteronômicos, capítulo 24, versículo 1 diz assim. Quando um homem toma uma mulher e se casa com ela, e não será que se ache nela alguma graça aos seus olhos, por nela achar alguma coisa feia, lhe fará um escrito de repúdio e lhe dará a sua mão e despedirá de sua casa. Ou seja, essa era uma lei que o homem podia casar e botar para fora a mulher a qualquer momento, qualquer hora, por qualquer coisa. As mulheres daquela época não tinham vez. Então, ou seja, as mulheres da época sofriam muito com isso. Por exemplo, não saber cozinhar direito, pega as tuas coisas e vai. Não obedecer o marido direito, pega as tuas coisas e vai.
Ah, arrumei uma mulher mais guapa, pega tuas coisas e vai. Arrumei outra mulher mais bonita, pega tuas coisas e vai. Não cozinhou direito, pega outra e vai. Então, as mulheres sofriam muito. Então, Jesus, ele deixou essa mesma lei, mas ele pôs um ponto. Ele colocou um ponto aqui. E que ponto é esse? Olha, e disse-lhe o 9, o versículo Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudia sua mulher, não sendo por causa de prostituição, ou seja, a lei continua válida, mas ele colocou um ponto. Só pode dar carta de divórcio, a não ser por prostituição, por adultério, no nosso idioma. Por adultério. Essa é a autoridade de Jesus na palavra. O que eu quero trazer aqui não tem nada a ver com o contexto do sétimo dia. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é a autoridade de Jesus na palavra. O que Jesus disser está dito. E se ele disse que temos que trabalhar no sábado, não passa nada. Tá bom? Outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês bem claro é que vocês têm que entender que não estamos falando de traduções, estamos falando de sétimo dia. E o sétimo dia, esse é o sábado. Mas escreveram esse sétimo dia no calendário. Mas na verdade, o sétimo dia continua sendo o dia do Senhor. Ah, irmão, você diz isso? Claro que sim. Vamos ver. Domingo é o primeiro dia da semana mundial. Domingo, primeiro dia. Segunda, segundo dia. Terça, terceiro dia. Quarta, quarto dia. Quinta, o quinto dia. Sexta é o sexto dia. Sábado, o sétimo dia. Vale. Agora vamos ver. Praticamente estamos obedecendo a Deus. Mas entre gominhas, não todos, vale? Nem entre gominhas, não todos, vale? Vamos ver. Contando que o primeiro dia seja segunda, é o dia que começamos a trabalhar, vale? Segunda é o dia que começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar nas segundas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é sétimo dia. E nós cristianos tiramos, na verdade, esse dia para o Senhor. Os evangélicos, na verdade, tiram esse dia para o Senhor. Na tradução do calendário, domingo é o primeiro dia da semana mundial. Para nós é o sétimo dia, é o dia que tiramos para o Senhor. Então por isso que não damos muita importância a isso. Porque em Êxodo, capítulo 20, verso 9, fala: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia, os 10, o sétimo dia é o sábado. Ou seja, o sétimo dia é descanso. É o dia do Senhor. Ou seja, vamos contar de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É o sétimo dia. Para nós cristianos, o sábado é domingo. Não muda nada. Porque Deus não está querendo aqui tradução. Deus não está querendo aqui nome. Deus quer que você descanse. Deus quer que você descanse. Esse é o dia do Senhor. Sétimo dia. Sábado. Não importa a tradução. Sétimo dia. Não importa a tradução do idioma. Não importa dominical. Não importa que a igreja botou dominical. Dia do Senhor, domingo. Não. Importa aqui o que está escrito na palavra. E Jesus disse: esses 7 dias serás para o Senhor. Ou seja, nós devemos obedecer o que Jesus disse. Se por necessidade devemos fazer, devemos fazer. Não importa.